Recebo as flores que lhe dou outra vez. Já fui em férias passear e em cada flor um beijo estou a passear. Por um beijo meu, amando tornar realidade um sonho. São flores lindas que lhe dou. Outra vez eu sei, um sonho meu, eu dou rosas vermelhas com amor. Eu sei que vou chorar, jamais eu poderia, amor que por você nasceu. Minha voz embalou os sonhos de amor de uma geração inteira. Mas a verdade é que, na maioria das noites, a única companheira do cantor romântico era a solidão da estrada. Vocês me conhecem como o homem de A Namorada que Sonhei. A namorada que sonhei. O ídolo que cantava o amor perfeito. Ou será que por trás da voz aveludada existia apenas um garoto de Minas, com os pés empoeirados de terra, que tinha mais medo de ser esquecido do que de nunca encontrar o grande amor? Eu nasci em Newton de Medeiros, lá em Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Minha infância foi simples, humilde, mas cheia de música. O rádio era meu professor e as vozes de Francisco Alves e Orlando Silva, minhas inspirações. O sonho de ser cantor nasceu ali, naquela cidade pequena, e ele era grande demais para caber nela. Como tantos outros, arrumei a mala, coloquei a esperança dentro e parti para a Selva de Pedra, São Paulo. A cidade grande não me recebeu de braços abertos. Foi uma luta dura. Cantei em boates, em programas de calouros, bati na porta de todas as gravadoras e ouvi mais nãos do que eu consigo contar. Eu era só mais um na noite paulistana, cantando a dor de cotovelo dos outros para esquecer a minha própria solidão. Eu não sabia, mas uma daquelas canções que eu cantava com a alma estava prestes a mudar o meu destino para sempre. Depois de tanta porta na cara, um sim finalmente veio da gravadora RCA. Mas assinar o contrato não era a vitória, era só o começo de outra batalha. O desafio era encontrar a canção certa, a chave que abriria a porta do coração do Brasil. Eu gravei algumas músicas, mas nada acontecia. Eu continuava sendo apenas mais um na multidão de sonhadores. E então, ela apareceu. Uma canção simples, de um compositor chamado Osmar Navarro. A letra falava de um amor idealizado, quase um sonho de adolescente. O título era A Namorada que Sonhei. A namorada que sonhei. Quando eu cantei aquela melodia no estúdio pela primeira vez, senti um arrepio. Havia uma sinceridade, uma melancolia naquela letra que se conectava com a minha alma. Era a minha voz. A música não tocou no rádio, ela explodiu. Foi uma febre nacional. Em cada casa, em cada vitrola, em cada canto do Brasil, a minha voz estava lá, cantando aquele sonho de amor. Em questão de semanas, eu deixei de ser o anônimo das boates de São Paulo e me tornei o Newton César. O telefone não parava de tocar. Os convites para os programas do Chacrinha, do Bolinha, minha vida virou um turbilhão. O garoto de Ituiutaba tinha finalmente realizado seu sonho. O Brasil inteiro cantava comigo, e eu achava que tinha chegado ao topo do mundo. Mal sabia eu que o mundo era muito maior. A explosão de A Namorada que Sonhei não foi um momento, foi o começo de uma década. Os anos 70 foram meu reino. Minha vida virou uma loucura de aeroportos, hotéis e palcos lotados de norte a sul do Brasil. Eu me tornei figurinha carimbada nos programas do Chacrinha, do Silvio Santos, do Bolinha. Receber o troféu do velho guerreiro, ser abraçado por aquelas lendas da TV, era consagração. Era a prova de que o menino de Minas tinha vencido. As canções não paravam de vir e o sucesso se repetia. Amor, amor, amor. Espere um pouco. Um pouquinho mais. Amor, 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 espera um pouco, um pouquinho mais, pra que eu te mostre. Minha voz estava em todas as rádios. Era a trilha sonora dos romances do Brasil. Eu recebia sacos de cartas de fãs, declarações de amor, pedidos de casamento.
Era uma avalanche de carinho que me embriagava, mas que também me assustava um pouco. Mas enquanto o povo me abraçava, uma parte da crítica me olhava com desprezo. Eles, os intelectuais da MPB, chamavam a minha música e a de tantos colegas de brega, de cafona. Para eles, o que eu fazia não era arte, era um produto descartável para as massas. Isso me feria. Eu cantava o amor com a alma, cantava o sentimento do povo e era julgado por isso. Eu tinha o Brasil, mas faltava ao respeito de alguns. Mal sabia eu que uma canção sobre uma viagem imaginária me levaria para lugares onde esse respeito seria absoluto. Eu gravei uma canção chamada Férias na Índia. Era uma melodia romântica que falava de um amor de verão em um lugar exótico. Uma música despretensiosa como tantas outras. Mas essa tinha um passaporte. A gravadora teve a ideia de me fazer gravá-la em espanhol. Vacaciones em la Índia. Foi a chave que abriu as portas do continente para mim. O que aconteceu a seguir foi um terremoto. A música não tocou, ela dominou a América Latina. De repente, eu recebia convites para os maiores programas de TV em Buenos Aires, Santiago, Bogotá. Eu saí do Brasil para fazer um show e, quando me dei conta, estava fazendo turnês de meses por todo o continente, com uma agenda mais lotada do que no meu próprio país. Lá fora, a recepção era diferente. A crítica brasileira podia me chamar de brega. Mas na Argentina, no Chile, na Colômbia, eu era el gran cantante romântico de Brasil. Eu lotava estádios, recebia discos de platina, era tratado como um astro internacional. A imprensa me reverenciava com um respeito que eu raramente recebia em casa. Foi a coisa mais louca da minha vida. Eu era um rei em um exílio dourado, adorado por milhões de pessoas que não falavam a minha língua, mas que entendiam a língua universal do meu coração. Eu passei a viver em dois mundos. Viver em dois mundos era esquizofrênico. Numa semana eu desembarcava em Santiago, no Chile, e era recebido no aeroporto por uma multidão, com fotógrafos, gritos, como um Beatle. Na semana seguinte, eu aterrissava em São Paulo e lia uma notinha de jornal me tratando como um cantor de segunda categoria, o rei do brega. Era uma faca de dois gumes. A glória que eu recebia lá fora era um bálsamo para a ferida que a crítica do meu próprio país abria. Eu queria gritar para eles: vocês não fazem ideia do que eu represento lá fora. Mas eu não gritava. Eu engolia em seco e subia no palco, fosse para 50 mil chilenos, ou para um programa de TV no Brasil, onde o apresentador, às vezes, me tratava com um ar de superioridade. Era como se meu talento mudasse de valor dependendo da fronteira que o avião cruzava. Em espanhol, minha voz valia platina. Em português, para a elite cultural, ela mal valia um trocado. Essa vida dupla me custou caro. Eu estava sempre em um avião, sempre em um hotel. Minha casa era uma mala. Eu senti uma saudade imensa do Brasil quando estava no auge, sendo paparicado na América Latina, mas quando eu voltava, sentia uma pontada de tristeza e incompreensão. Essa batalha de egos, de respeito, de reconhecimento, era a minha vida pública. Mas por trás de tudo isso havia o homem. E ele também tinha suas próprias guerras, longe dos palcos e das paradas de sucesso. Enquanto nos palcos eu cantava sobre amores idealizados, sobre a namorada que sonhei, a mulher da minha vida, de carne e osso, me esperava em casa. Casei-me com a Cida. E ao contrário dos versos que eu cantava, nosso amor não foi um sonho de verão. Foi uma construção, tijolo por tijolo, de parceria, paciência e muita, muita saudade. Ela foi minha âncora no meio do furacão da fama. O que ninguém imagina é a solidão profunda de um quarto de hotel 5 estrelas em outro país. Você é aplaudido por dezenas de milhares de pessoas e uma hora depois está completamente sozinho, olhando para o teto, com um continente de distância da sua família. A fama internacional era a minha glória profissional, mas também a minha penitência pessoal. Eu perdi aniversários, festa de escola,
Eu via minha filha crescer por fotos e conversava com minha esposa por telefonemas caros e cheios de chiado. Cada "eu te amo" que eu cantava para a multidão era, no fundo, uma mensagem que eu queria estar dizendo para elas, na minha casa. Para aguentar essa rotina, fui disciplinado. Não me entreguei aos excessos que derrubaram tantos colegas. Meu vício era o trabalho, minha droga era o aplauso. Mas o preço disso era um cansaço na alma, uma saudade crônica que melodia nenhuma conseguia curar por completo. A década de 70 foi a minha festa de gala. Mas toda festa, uma hora acaba. E os anos 80 chegaram com uma nova música, um novo som, e eu não estava na lista principal de convidados. As rádios foram invadidas pelas guitarras do rock de Brasília, pelos sintetizadores da New Wave, pela nova explosão do sertanejo. A juventude não queria mais ouvir sobre a namorada que sonhei da mesma forma. Queria ouvir sobre protesto, sobre festa, sobre uma nova realidade. Minhas músicas, que antes tocavam a cada hora, foram sumindo da programação. Os grandes programas de TV que me recebiam com tapete vermelho agora me davam um espaço menor, muitas vezes por pura nostalgia. Eu sentia que estava me tornando invisível, uma fotografia amarelada na parede da música brasileira. Para um artista, o silêncio é a pior das vaias. E eu comecei a ouvir o silêncio. É uma sensação terrível, a de que o seu tempo, o seu auge passou, o telefone toca menos, os convites para os grandes palcos rareiam. Você, que era o rei das paradas, vira o ex-rei. Muitos colegas meus se desesperaram, se afundaram em dívidas e depressão. Eu sofri, claro, mas o menino de Ituiutaba, que lutou para vencer em São Paulo, não ia se entregar tão fácil. Se o mundo da fama estava me fechando algumas portas, eu precisava construir as minhas próprias. E eu faria isso não apenas com a minha voz, mas com a minha cabeça. O cantão romântico que vocês viam no palco era um sonhador, mas o Nilton de Medeiros, o homem que pagava as contas, era um mineiro com os 2 pés bem fincados na terra. Eu vi de perto o que a fama faz e o que a falta dela destrói. Vi amigos e colegas ganharem rios de dinheiro em um ano e no outro não terem como pagar o aluguel. A fama é uma amante ingrata. Ela te dá tudo e depois te abandona sem aviso. Eu jurei para mim mesmo que não seria mais uma de suas vítimas. Desde o primeiro grande cachê que eu ganhei nos anos 70, eu não pensei em carros de luxo ou em festas, pensei em tijolos. Comprei imóveis, investi, apliquei o dinheiro. Enquanto a minha voz cantava sobre castelos de sonhos, a minha cabeça, pragmática, construía meus castelos de verdade, de cimento e escritura. Eu sabia que os aplausos uma hora iriam diminuir, mas o aluguel de um imóvel continuaria a cair na conta. Essa disciplina financeira foi a minha maior vitória. Uma vitória silenciosa, longe dos palcos e das capas de revista. Foi ela que me deu a verdadeira liberdade. Quando as gravadoras começaram a me virar as costas nos anos 80, eu não entrei em pânico. Eu não precisava mais me humilhar por um contrato. Essa independência me permitiu continuar a ser um artista, mas agora nos meus próprios termos, sem a pressão de ter que fazer sucesso a qualquer custo. O show não tinha acabado, ele apenas tinha mudado de dono. O palco mudou. Saíram os holofotes ofuscantes dos grandes programas de TV e entraram as luzes mais quentes e próximas dos teatros e das casas de show por todo o Brasil. A multidão anônima deu lugar a rostos conhecidos, a pessoas que cantavam comigo não só o refrão, mas a letra inteira, de olhos fechados, revivendo suas próprias histórias. Meu público envelheceu junto comigo. As meninas que me mandavam cartas nos anos 70 agora eram mães, avós e levavam a família para me ver. Elas não iam ao meu show para ver um ídolo inatingível, iam para reencontrar uma parte de si mesmas, da sua juventude. E eu, no palco, não era mais o astro POC. Eu era o guardião dessas memórias, o tio que cantava a trilha sonora da vida delas. Passei a viver a melhor fase da minha carreira. A fase sem angústia de ter que estourar, sem a obrigação de agradar a crítica. Eu cantava por puro prazer, o meu e o deles. Cada show era uma celebração, uma missa de ação de graças pela nossa sobrevivência, a minha como artista e a da música romântica que nunca morre.
Descobri que o verdadeiro sucesso não é o barulho da explosão, mas a constância da chama. E a minha chama, alimentada pelo carinho dos meus fãs, continuava acesa, forte e serena. Eu já não precisava provar mais nada. Eu só precisava cantar. Olhando para trás, eu vejo a longa estrada. Vejo o menino de Ituiutaba, com o pé na poeira e o coração cheio de sonhos, que um dia se tornou um astro internacional. Fui vaiado, fui aplaudido. Fui chamado de gênio, fui chamado de brega. E hoje, daqui deste ponto da minha vida, eu entendo tudo com uma clareza serena. Aquele elite que me chamava de brega, hoje eu sorrio e agradeço. Ser brega era falar a linguagem do coração do povo. Era cantar o amor de um jeito que a dona de casa, o operário, o motorista de táxi entendiam e sentiam. Era ser a trilha sonora da vida real. E se isso é ser brega, então eu sou o mais brega de todos, e com muito orgulho. Meu maior troféu nunca foi o reconhecimento da crítica, mas o carinho duradouro do meu público. Meu legado não está nas páginas dos jornais, mas nas fitas cassete gastas, nos LPs riscados, na memória de um beijo roubado ao som da minha voz. Eu não fui um cantor da moda, eu fui um cantor de momentos. E os momentos, ao contrário da moda, são eternos. Se a minha jornada te tocou, mostre isso com um like e inscreva-se no canal para que a música da nossa memória nunca pare de tocar. E já que estamos falando de grandes histórias, qual famoso você quer ver por aqui? Comente o nome dele. Quem sabe ele estará no próximo vídeo. Obrigado por ouvir a minha história. Tchau, gente. Até breve.